Meus queridos amados, terceiro capítulo de Esther fala do ódio de Amã por os judeus e por Mardoqueu. Diz a passagem: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu grandemente Amã. Ele engrandeceu acima de todos os príncipes que estavam com ele, todos os servos do rei. Todos os servos do rei se prostravam diante de Amã, porque o rei Assuero tinha decretado. Ele engrandeceu grandemente Amã. E diz a passagem que havia ali um homem chamado Mardoqueu, que ficava sempre à porta do rei, e ele era judeu. O judeu, todos nós sabemos que ele não se prostra diante de homem, nem diante de imagem. Nós também não nos prostramos diante de imagem, nem diante somente de Deus. E Deus é o que tem o poder. E ali diz a passagem que isso chegou aos ouvidos, de Amã. Os servos começaram a perguntar por que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E ele confessou que era judeu e não se prostrava diante de homem algum. Isso chegou aos ouvidos de Amã, diz a passagem do Senhor. E ali Amã se enfureceu muito. E ele pediu para o rei que fizesse um decreto. Porque ele falou para o rei: olha, há aqui no seu palácio alguns homens que não cumprem a lei, que as leis deles são diferentes. Então eu quero um decreto para destruir, para aniquilar todos os judeus, homens, mulheres, velhos, crianças, para matar todos os judeus. E ali diz a passagem no versículo 9 de capítulo 3, se bem parecer ao rei, decrete que os mate, então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra. Os judeus estavam sendo vendidos por 10.000 talentos de prata. Esse foi o decreto que Amã armou para matar todos os judeus. No capítulo 3 fala que ele enfureceu muito, com os judeus. Amã disse: essa prata voltará para o rei. Este homem que fizer tudo isso, ele vai ganhar 10.000 talentos de prata. E ali ele armou tudo isso, diz a passagem. Aleluia, glória a Deus. Então enviaram carta para todas as províncias, para que seja decretado que todos os judeus fossem mortos. Então, no capítulo 4, nós vamos ver a indignação de Mardoqueu. Mardoqueu vai rasgar suas vestes no capítulo 4, porque ele vai ficar indignado com esse decreto, Quando ele soube do decreto, no capítulo 4, diz que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinza e ficou na porta do rei. Não poderia ninguém ficar na porta do rei com roupas de saco, mas Mardoqueu, ele era um judeu, ele honrava o seu povo, honrava a sua raça. Ele não se prostrava diante de homem nenhum. Ele honrou até o fim, como diz essa passagem. Olha, a passagem do livro de Esther é uma passagem muito rica. Como eu falei, não fala o nome de Deus, mas Deus estava ali com as suas mãos estendidas. Com certeza ele colocou Esther para ser rainha,
para livrar o seu povo. E também Mardoqueu, ele colocou ali no lugar certo, na hora certa, para que Deus tomasse a providência. Vou estar falando no capítulo 4 sobre isso. Amém? Deus abençoe.